Eu prefiro não citar a Leila e nem o Lamag. Eu acho que eu tenho muito para contribuir, mas não é pouco, não. Muito para contribuir. Mas o torcedor que tem caráter, o torcedor que é correto, sem dúvida nenhuma esse torcedor entende esse processo. Fala galera vascaína, aqui o Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, a garganta tá melhorando, graças a Deus. Beleza? Então vou ser sucinto aqui, que é o seguinte. Devido, a garganta está assim, no pós-jogo de Vasco e Lanús, eu não coloquei lá a análise estatística daquele jogo horroroso, onde teve apenas 3 chutes no alvo em mais de 90 minutos jogados. Um chute do Vasco e 2 do Lanús. Dentre eles, um chute na trave. Impressionante. Que jogo horroroso. Lanús horrível. O Vasco não conseguiu a vitória. Teve a corridinha do Carille também. A coisa feiosa também. Carille não consegue ter uma postura mais tranquila. Não sabe lidar com o torcedor. É impressionante. Vou colocar aqui 3 vídeos, beleza, rapaziada? A corridinha do Carille, o pessoal do Sport TV fazendo críticas aí ao técnico, e o Euriquinho falando sobre a presidência do Vasco e falando sobre a contratação do Lloyd Augusto. Valeu, rapaziada. Então é isso. Tamo junto, muita fé. Forte abraço. Saudações vascaínas. Tá brigando na justiça para voltar ou não? Ou continua brigando, o Vasco está sob uma liminar controlando essa ação, a SAF. Pode ser que mude. E o dinheiro? Essa 777 colocou dinheiro no Vasco mesmo? Isso aí é uma outra questão. Ela diz que aportou parte do dinheiro, porque a outra parte não foi aportada porque foi suspenso o contrato, né? Então ela aportou parte desse dinheiro. Mas o que dizem aí, hoje vai ter uma entrevista há pouco tempo do VP jurídico lá do Vasco, é que a 777 deve dinheiro ao Vasco por conta das antecipações que ela fez quando assumiu, e dessa circulação de dinheiro. Que é muito fácil você dizer que botou dinheiro, né, Ben? Você, com as transações de futebol, você bota e tira o dinheiro com uma facilidade muito grande numa empresa dessa. Ô, Eriquinho, e como é que o Pedrinho tá fazendo? Beija, não sei. Tá tocando o clube, tá fácil tocar o Vasco hoje, né? Hoje, quem tá no poder do Vasco toca o Vasco com facilidade, porque foram suspensas todas as execuções. Qual é o grande problema dos clubes? São as execuções das dívidas, são as penhoras que existem. Tipo o Corinthians sofre muito com as penhoras, com as execuções. Se você suspende todas as execuções, a sua receita é mais que suficiente para você tocar. Hoje o Vasco tem a receita dele limpinha. Tudo que entra no clube ele pode gastar no futebol, ele não tem que pagar ninguém. Então suspensas todas as cobranças. Aí fica fácil você Então gerir. A situação do Vasco não está ruim? Atualmente, para se gerir o clube, não. Agora, no futuro, não se sabe, porque essas suspensões já não vão ser eternas. Uma hora isso vai voltar a ser cobrado. O que eu acho é que o momento para a gestão é bom, para gerir o clube é bom, para fazer futebol é um momento bom, com receitas boas, mas infelizmente eles não sabem fazer. Bem, já eu tenho pretensão de fazer no Vasco o que a chapa do Pedrinho prometeu que ia fazer e não faz. O quê? Unir o clube. O Vasco é um clube muito dividido, com correntes muito fortes de lados opostos. Então o Vasco vascaínos remando para um lado e outros remando para o outro, e aí você acaba ficando em círculo ali sem sair do lugar. A promessa de campanha, inclusive eu fui candidato na última eleição e retirei minha candidatura acreditando no que eles prometeram. E eu posso falar muito abertamente que comigo, as pessoas que hoje estão na gestão do Vasco não cumpriram o que trataram. Posso falar isso com muita tranquilidade. As pessoas que são as lideranças do grupo político que assumiu o Vasco, com o Pedrinho lá de cabeça, não cumpriram o que trataram. Porque o que se propunha era um Vasco profissional, um Vasco aberto, um Vasco com todas as pessoas próximas,
atraindo todas as correntes políticas para dentro do clube. Porque existe gente boa em todos os lados, entendeu? O Vasco precisa, numa situação tão crítica como está, tá com todo mundo junto. Mas, infelizmente, hoje o Vasco é o clube mais fechado do Brasil. O Vasco nunca foi tão fechado. O Vasco Mesmo nunca com o foi... Pedrinho? Mesmo com o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho, eu costumo dizer, é até muito forte, o Pedrinho foi eleito presidente, mas não preside o Vasco, né? Quem preside o Vasco são outras pessoas. Quem Pedrinho é preside um o Vasco? rosto. O Vasco tem 2 pessoas que controlam praticamente as ações do Vasco. E essas pessoas, elas dão a direção do clube. Quem são? É o Cristiano e o Alan. Quem? Cristiano e o Alan. São 2 pessoas da Sempre Vasco que eu acho que hoje que são os contra... Eu tenho que ter cuidado para falar as coisas, que eu até gosto muito deles, entendeu? Não tenho nada contra eles, acho que eles são pessoas de bem. Mas é a verdade. Eles são hoje, eles é que tocam a maioria das questões importantes do clube. O Pedrinho é mais um rosto que ali tem muita confiança do torcedor. Ele é um cara, realmente um cara que eu vejo nele ali um vascaíno apaixonado, que quer... Mas acho que, de repente, se ele tivesse mais ativo nas tomadas de decisões, a gente tinha alguma coisa diferente. Principalmente na parte do futebol, Benji. Porque as outras partes eles tocam muito bem. Eles realmente têm pessoas muito competentes na área jurídica, na área de marketing, eles sabem controlar ali a rede social como ninguém. Agora a parte desportiva, a parte de futebol, eles são muito fracos. O futebol é muito duro, é muito difícil. A história dos clubes é importante que o cara entenda. É importante que as pessoas... Cada clube é de uma maneira. Tu vê treinadores que têm grandes trabalhos num clube e não tem no outro. Por quê? Porque não é a mesma coisa. Ô, Eluquinho, qual que é o que o torcedor do Vasco pode esperar para esse ano? Sofrimento. Mais? Joelho no chão. Para rezar? Para rezar. E vamos até o final. Eles não sabem fazer futebol, Benji. Não sabem fazer futebol. Você acha futebol. que o Vasco no Brasileirão briga para não cair? Briga para não cair. Não dá pro Vasco... Eu falei isso só no passado, tá, Benji? Eu falei antes do Vasco ter a janela de transferência, eu falei que o Vasco ia ter um ano muito sofrido esse ano, porque as pessoas que estavam lá, eu já sabia que não sabiam fazer futebol. E as contratações do Vasco estão aí. O Vasco contratou, Benji, eu tenho que ter muito cuidado. O Vasco contratou um angolano para jogar no ataque, que saiu do Sporting B, foi pro Farense, sei lá, de lá foi pro Mafra, clubes que você que vive futebol não sabe nem que existem em Portugal. De lá foi pro Antalyaspor da Turquia. Aí o cara me fez 5 gols em 2 temporadas. O jogador nunca tinha feito uma transferência onerosa, nunca tinham pago nada por ele. O Vasco foi lá e pagou, segundo a imprensa, porque tudo que esses números são segundo a imprensa, porque o Vasco é tão fechado, ninguém tem acesso a nada. 3 milhões de euros um jogador desse. Jogador que valia 0, não fez nada, passou a valer 3 milhões de euros. Aí tu vai olhar, vou até falar uma coisa que pode ser até polêmica. A empresa que indicou o executivo para o Vasco tentou comprar o Mafra, não comprou. Aí esse jogador foi para a Turquia. Essa mesma empresa que levou o executivo para o Vasco, esse mesmo agente dessa mesma empresa que comprou o clube com o qual o executivo do Vasco trabalhava, é dona do clube, vai na Turquia. O executivo do Vasco não viaja para contratar jogador nenhum, viajou só para contratar esse. Me contrata um jogador que tem histórico de custo de R$0 por 15 milhões de euros e ninguém fala nada. 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, 3 milhões de euros e ninguém fala nada. Acho isso normal. Não estou aqui afirmando que tem roubo, que tem sacanagem, mas é estranho. É estranho. É uma coisa que tem que vir a público e ser muito bem explicadinho. O porquê dos porquês, por que a gente fez negócio com a gente. Eu acho, para uma gestão que entrou no clube, que o projeto dela era um compliance rigorosíssimo, profissionalismo rigorosíssimo, não cabe o agente que era o empregador do executivo, na segunda janela, faz uma das maiores contratações e de um jogador que ninguém conhece, não sabe de onde veio. É minimamente estranho. Como ele chama esse cara? Quê? Como ele chama o jogador? É Lloyd Augusto, sei lá, Lloyd. Sei, é um angolano.
Angolano que não tem condição nenhuma de jogar no Vasco. Mas eles programaram direitinho, fizeram live, botaram ele desafiando o Flamengo, coisa que o torcedor gosta, entendeu? Aí o torcedor se empolga. Usaram alguns influencers deles, que batem em todas as contratações. Aí tu vai ver na do Lloyd Augusto, esse cara tem que... Quer dizer, não tem... São coisas de gestão que eu tenho que tomar muito cuidado para criticar. Eu quero criticar, Bege, os atos de gestão e não as pessoas. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.